impossível, irmãos, porque aquilo que ele fazia era impossível a outros homens fazer. As obras que ele realizava era impossível a outros homens realizar. Expulsava espíritos contrários, curava as enfermidades, e até aquele que já tinha descido à sepultura, aleluia, pela voz da sua palavra, tinha que levantar de novo da sepultura. Então, no começo dessa palavra, Deus já manda dizer para todos nós: Ele conhece cada provação que estamos vivendo neste tempo. Ele sabe como nós entramos aqui. Ele conhece a sua dor, a sua luta, a sua guerra, a sua enfermidade. Ele conhece cada lágrima que caiu do teu rosto, porque Ele mesmo provou de todas estas coisas. E o apóstolo Paulo, irmãos, tendo sido chamado posteriormente, depois da morte e ressurreição do Senhor Jesus, aleluia, porque antes era um perseguidor da obra de Deus, aleluia, prendia, encarcerava, chicoteava todos aqueles que professavam o nome de Jesus Cristo, até um dia, irmãos, que ele tem o melhor encontro da sua vida, porque o dia que Deus nos chama nas águas do batismo é o dia do melhor encontro que nós poderíamos ter nessa vida terrena, numa terra, irmãos, cujo governador é Satanás. Ele dita as regras, ele dita as leis, mas todos aqueles que foram libertados pela verdade do Evangelho já não são mais escravizados pela força do pecado. É Deus que conduz a nossa vida e que direciona os nossos passos, como o próprio salmista Davi diz: a paz dos verdejantes, a águas tranquilas, cuidando de nós, cuidando da nossa casa, da nossa história, e garantindo que o mal não tenha um poder completo para nos derrubar dessa caminhada também. Irmãos, e aquele que perseguia passa a ser perseguido. Aleluia, através do encontro que ele teve com Cristo, o Senhor declarou para ele qual seria a sua missão. Porque quando Deus nos chama para essa obra, irmãos, Ele declara a todos nós qual é a nossa missão. E a nossa missão, como lemos aqui, é cultivar os frutos do Espírito, porque já não pertencemos mais à lei da carne e do pecado. Fomos regenerados, vivificados e enxertados na videira verdadeira. E Deus espera que a cada um de nós que estamos aqui tenhamos a capacidade de dar frutos diante da sua presença, e frutos de qualidade, irmão. Vemos a parábola ali da semeadura, irmãos. Bendita a única semente que deu, que germinou, foi aquela que caiu em boa terra. E boa terra simboliza um coração preparado e aberto para receber as instruções da glória de Deus, diminuindo a nossa carne, diminuindo o nosso ego, dizendo: Senhor, eu de nada sei, é necessário que a tua glória esteja sobre mim, para que eu tome as melhores decisões da minha própria vida, porque só poderemos caminhar pela luz da palavra, irmãos, aleluia, pelo direcionamento que a palavra nos traz. Porque, irmãos, aleluia, os crentes que estavam na Galácia, está escrito em Atos dos Apóstolos que um dia Paulo chega, irmãos, da Panfilha e outros lugares que pertencem a esse povo, e ali num tempo, salvo erro, é dada a liberdade para se falar alguma coisa, e de repente Paulo, do meio da multidão, ele se levanta e começa a falar de um Cristo crucificado, mas também ressurreto para uma vida e esperança que está no céu à destra de Deus Pai, intercedendo por todos nós que estamos aqui nessa noite. Mas ele percebeu, irmãos, que apareceu ali naquele lugar judaizantes, ou seja, homens que ainda viviam pela lei, para tentar mudar o foco da busca, dizendo que o único meio para se encontrar a Cristo era pela porta do judaísmo. Irmãos, e nesse tempo ainda que vivemos, quantas coisas vêm no nosso caminho para tentar desviar o propósito santo da nossa busca, aleluia, e até mesmo, irmão, de diversas maneiras, pelas redes sociais, pelos canais de comunicação, sempre tem alguém tentando amenizar a santidade, dizendo que isso pode, que aquilo não tem problema, e que dessa maneira, caminhando de qualquer jeito, um dia veremos a Deus. Ali vai estar escrito na palavra de Deus que existe uma exigência para que possamos ver a face de Deus como ela é, e essa exigência se chama santidade, sem a qual ninguém verá a Deus. Não se trata de perfeição, irmãos. Aleluia, nunca seremos perfeitos, porque estamos nesse corpo humano
desta vida, sujeito às vaidades terrenas, mas a cada dia temos que procurar um aperfeiçoamento da nossa fé. E o apóstolo Paulo, ele tinha uma preocupação muito grande, irmãos, ali, porque a obra de Deus, ela precisava crescer. E antes disso, muitas obras surgiram e não frutificaram. Aleluia! Se levantaram por um tempo, reuniu grandes discípulos, mas depois de um tempo cessou. E o apóstolo Paulo tinha uma preocupação, mas no coração dele, irmãos, uma convicção: se essa obra de Deus, ela vai até o fim. 2025 anos se passou, e nós estamos aqui dando glória ao Todo-Poderoso Deus, e dizendo que somos o povo que buscamos mesmo nos caminhos da aflição, a condição de um dia nos apresentarmos a Deus, mesmo machucados, irmão, mesmo entristecidos, mesmo pela luta que vivemos. Não vamos alcançar o céu por uma capacidade própria, não vamos ver a Deus por uma condição humana, não, irmãos, é pela obra da cruz e pelo sangue de Jesus vertido na cruz, é que nós teremos a condição de um dia nos assentar à mesa de um Deus Todo-Poderoso. Veja o que aconteceu, irmãos, fazendo aqui uma analogia. Quando Davi assume o reino de Israel, uma monarquia unificada, já não era mais tribos ali divididas, mas um reino unido, irmãos. Um dia ele fez uma promessa para o filho de Saul chamado Jonatas. Ali uma amizade muito grande surgiu entre eles. E um dia ele fez uma promessa para o outro. Aleluia, Jonatas já sabia que Davi um dia seria rei de Israel. E falou para ele: Davi, lembra da minha geração quando você for rei. E um dia Davi no seu reino, irmão, já vestido do seu reinado de grande poder. Um dia ele pergunta para alguém, fala: sobrou alguém da geração de Saul? E alguém falou para ele assim: sobrou. Ali numa terra distante daqui, chamada Lodebar, ali num homem chamado Mefibosete, atrofiado das pernas, sem capacidade de andar, ali um moço desprezado em terra distante. Glória ao nome santo do Senhor. Irmãos, Deus não se esquece de nenhum de nós. Não importa a condição que você entrou aqui nessa noite, mas se Deus perceber uma sinceridade verdadeira no teu coração, Ele vai te levantar por esta palavra, e hoje você vai sair daqui tendo as promessas renovadas pelo Espírito de Deus. Irmãos, se lembrou dele, foi até ele, um moço de uma humildade notável. Irmãos, todo aquele que se apresenta diante de Deus com humilhação, aleluia, sempre alcançará grandes coisas do Criador. Porque se tem uma coisa de Deus é boa, soberba, irmão, aleluia, a expressão de alguém que tem alguma capacidade, alguma condição. Somos homens miseráveis desta vida, como um punhadinho de pó que se levanta no dia à noite, irmãos, já não existe mais. Mas aqueles que forem sinceros e humildes, a nossa história será contada acerca dos longos do tempo, e até o mal terá que confessar a nossa vida que vivemos neste tempo, porque Deus honra a memória daqueles que servem a Ele com sinceridade. Às vezes alguém diz assim: Senhor, sou tão pequeno, sou tão pequenininha. Como Mefibosete, irmão, ele olhou para Davi e disse assim: quem sou eu como um cachorro imundo para ser lembrado por ti abandonado? Não, Mefibosete, você vai sentar à minha mesa. Eu prometi para alguém, para o teu pai Jonatas, que um dia eu cuidaria de toda a sua descendência.